na última década do século XX, não era consensual que nós tínhamos ou estávamos vivendo numa economia informacional. Era muito polêmico, principalmente entre os economistas de esquerda, sociólogos, e isso foi sendo, na verdade, alterado, principalmente a partir da primeira década do século XXI. Se você olhar a partir de 2015, as empresas de maior valor na Bolsa, você vai ter poucas empresas do chamado mundo industrial. Você vai ter empresas que são relativamente novas, são empresas de tecnologia da informação. Essa digitalização em rede, ela também viveu transformações muito importantes. Se você pegar a palavra hoje, Big Data ou Big Data em português, você dá uma busca nos primeiros 10 anos do século XXI, você vai encontrar uma vez ou outra num antro muito específico. E aí, a partir da segunda década do século XXI, ela vai virar uma palavra que está no glossário dos empresários, de quem entende e de quem não entende de tecnologia. Mas por que eu estou usando esse exemplo do Big Data? Porque nós vimos surgir na primeira década do século XXI uma mudança muito grande na economia informacional. Ela se estruturou numa economia baseada no modelo de negócios que não tem nada a ver com a tecnologia. Não é a tecnologia que gera a vigilância, a coleta massiva de dados, não é nada a ver, é o modelo de negócios baseado simplificadamente no seguinte: na entrega de serviços e interfaces gratuitos para obter a maior parte do tempo dos usuários nesses serviços e interfaces, com o objetivo de extrair deles os dados pessoais. Portanto, nós estamos falando de uma economia, de um mercado dentro da economia informacional, que hoje é o maior mercado da economia informacional, é o mercado de dados pessoais. E ele traz consigo a ideia de plataforma. Por quê? Mas você pega o Facebook, 74% dos brasileiros que têm acesso à internet têm conta no Facebook ainda. Instagram, que também o Facebook compra, ele tem 1 bilhão de usuários hoje. Estamos falando de estruturas que se tornaram gigantescas. Elas vivem do quê? Elas vendem o quê para se tornar tão gigantescas? Elas vendem dados pessoais trabalhados. Coletam dados pessoais o tempo todo dos seus usuários, elas processam esses dados, retiram perfis, organizam perfis, vendem o tempo todo esses perfis para outras empresas que querem atingi-los e coleta o tempo todo dados. Por quê? Porque ele quer conhecer cada um de nós da melhor modo possível. Então, nossa identidade no Facebook, no Google, na Amazon, ela é móvel. O que eles conhecem de cada um de nós o ano passado é menos do que eles conhecem agora, porque nós usamos muito mais essa plataforma e eles nos conheceram melhor. As cores que nos interessam, os links que nos interessam, os horários que nos interessam, aquilo que a gente escreve apaga todo. A ponto que o Facebook divulgou em 2016 que ele tem o equivalente, naquela época ele tinha um livro de 300 páginas de informações sobre cada usuário. Né? O Google, por outro lado, tem um outro conjunto de dados. Esse sucesso dos dados pessoais levou a uma questão muito grave. Essa naturalização dos dados, ela ganha corações e mentes, por exemplo, da esquerda à direita. As pessoas acham que dados dão em árvore, dados são obras da natureza, dados falam por si. E olha, pense em qualquer dado, por favor. Qualquer dado que vocês queiram. O número de RG, ele não existe sem um projeto antes que o crie.
Pense na biometria facial, que tanto encanta os governadores do Nordeste, que é proibida na cidade de São Francisco. Ela precisa de um dispositivo de captação disto que leve a um computador com inteligência de máquina. Pense no número de amigos que vocês têm. Pensa bem, gente, essa métrica, ela é uma invenção das redes sociais. Então você cria uma série de métricas, mas mesmo a métrica, o número de seguidores que o Sérgio Amadeu tem no Twitter, ela depende de um botão, ou de um captador, ou de um dispositivo de criação. Então, os dados, eles não são naturais, eles dependem de projetos. Essa crença nos dados, ela é tão forte que ela se agiganta. Então, atualmente, há um enorme mercado de dados, brokers de dados, corretores de dados, empresas que acompanham a navegação de todo mundo, que extraem dados. O arranjo empresarial que melhor se deu na economia informacional dataficada foram as plataformas. O Uber, ele é uma empresa da Califórnia, gente. Olha que loucura. Ele entra no meio do caminho entre quem tem um carro para ofertar, para um serviço de locomoção individual urbana, e quem precisa de um serviço de locomoção urbana. Mas ele não precisa ter carro, ele entra no meio. Aí o que ele vive do quê? De dados. De dados de quem quer ofertar e dados de quem precisa. O Uber ainda é uma empresa não lucrativa, como foi a Amazon, mais de 10 anos tomando prejuízo. Por que ele não é lucrativo? Ele aposta muito em logística e ele aposta muito na coleta de dados, porque ele está com o melhor posicionamento para formar os algoritmos de inteligência de máquina dos carros autômatos. Então ele sabe de cada freada que é dada pelo motorista, de cada lugar, ele tem isso sendo coletado. A plataforma é uma empresa que ou cria um novo mercado, ela controla todos os agentes do mercado, porque ela é a grande intermediária, em geral é na sua plataforma, no seu espaço digital enredado, que ela junta oferta e procura. Então você pega o Google, você tem bilhões de sites na internet, e tem você precisando de informações. Ele entra com o mecanismo de busca. E aí você demandando informações e um monte de gente ofertando. Ele apenas organiza isso e entrega para você. Ele entrega como? Com os seus sistemas algorítmicos. Todas essas plataformas não são gerenciadas no seu dia a dia por humanos. É um algoritmo que faz isso. É um sistema informacional que tem limites e é um algoritmo que a gente fala que usa técnicas de inteligência artificial, que é um nome horrível. E a ideia da inteligência artificial adquiriu um nível de ficção muito grande, tá? A inteligência artificial, ela se desenvolveu, você tinha uma baseada em raciocínio, que deu vários sistemas especialistas, mas essa parte ela parou de ter pesquisa. O tipo de inteligência artificial que mais se desenvolveu foi o conexionista, o baseado em dados. São modelos estatísticos de extração de padrões ou de predição, ou de fazer previsões. Então nós estamos falando, portanto, resumidamente, de estruturas gigantescas que se tornaram intermediárias dos mercados, que são as maiores estruturas do capitalismo hoje. Você está falando do Google, do Facebook, da Amazon. A Microsoft está fazendo um esforço enorme para se tornar também plataforma e ela está competindo com a Amazon na ideia de nuvem. Que é a nuvem, as pessoas falam, eu estou colocando meus dados na nuvem. Bom, a nuvem é um servidor lá na Califórnia. Tem muitos data centers no Brasil, claro, mas essas grandes corporações jogam tudo para fora, né? Então, o SISU, vocês devem conhecer o sistema de classificação dos estudantes para ocupar as vagas nas melhores universidades do Brasil, né? Ele era desenvolvido, ele era rodado nos servidores do MEC, e aí a lógica neoliberal não manda
você estruturar o melhor serviço simplesmente. Você tem que estruturar o melhor serviço com menor preço, menor custo, e de preferência fora do estado. Obviamente, ele entregou os dados do desempenho escolar dos jovens adolescentes brasileiros para a nuvem da Microsoft, e ela rodou isso na Califórnia. O Brasil, nesse mundo das plataformas, ele não tem nenhuma grande plataforma. A plataforma é o grande negócio hoje, não só em redes sociais, né? A plataforma de rede social é uma plataforma de entretenimento, de comunicação. Não só no ambiente urbano, com transporte. Não só com compra de imóveis ou venda de imóveis, como o Airbnb. Então, tem plataformas de vários tamanhos, mas eu sinto de que as grandes plataformas que vão sobreviver são mais diversificadas, como Amazon, como Google, como Facebook. E eu precisaria, só para ir terminando, agregar os chineses, né? Os chineses, eles se prepararam para o mundo das plataformas também. Tanto é que, apesar da desvantagem da língua, eles vazaram na área de entretenimento. Eu imaginei que isso seria impossível com uma plataforma que está tirando o sono de várias outras, que é o TikTok. O Alibaba é um competidor à altura, grande competidor da Amazon. A Tencent é uma grande competidora na área de 5G. O Brasil criou plataformas de fintech, né? Mas que, na verdade, são serviços bancários, porque hoje a comunicação principal que ocorre nos países e no Brasil se dá dentro dessas plataformas de relacionamento. Vou dar um exemplo. Vocês devem estar acompanhando, o Facebook agora anunciou que o WhatsApp vai compartilhar os dados do WhatsApp com o Facebook e com o Instagram, porque eles fazem parte de um mesmo grupo econômico. O Facebook tem as suas ideias, as cores que você gosta, o que você xinga, o que você não xinga, mas ele não tinha, efetivamente, sua intensidade de relação cotidiana que você faz pelo celular com seus amigos, com a sua família, com os seus líderes políticos, com o seu movimento social. Agora, ele pega os metadados do WhatsApp, cruza com os dados que ele tem sobre suas preferências no Facebook e com aquilo que é também feito no Instagram, que virou uma rede social importante, principalmente entre os jovens. Então, o que acaba acontecendo? Ele está melhor posicionado para enfrentar o Google, que também tem um buscador muito utilizado por todos nós, um e-mail muito utilizado, então ele tem dados de todas as nossas movimentações. O poder de informação dessas plataformas é muito grande, porque ele concentra informações que nenhum serviço de inteligência de Estado jamais teve. Aí eu pergunto a vocês, e as pesquisas que o Facebook faz com cada um de nós, com a população inteira, e eles não têm que dar satisfação a ninguém. Eles e o Google, e acabando, as redes sociais, elas não é por causa dessa coleta de dados, de quebra de privacidade, que as pessoas vão deixar de usar, não vão deixar. Elas são extremamente populares. Quem quiser fazer política e não estiver nas redes de relacionamento social vai rodar, porque as pessoas majoritariamente estão lá, mas nós não temos que ter ilusão. Essas redes, essas plataformas, elas são gerenciadas por algoritmos, operam dentro dos limites dados pelos seus controladores e elas cada vez mais exigem muito dinheiro. Temos que usar as plataformas, a gente usa as plataformas, mas nós estamos, vamos dizer assim, gerenciados por algoritmos ou pelos interesses dessas grandes corporações, e a gente deveria tentar criar alternativas de relacionamento político, cultural. Precisávamos abrir esses espaços também, e a gente não tenta fazer isso, a gente faz isso muito pouco. E a gente não pode ser uma coisa só de política, porque uma coisa só de política não vai atrair o grande público. E você também não vai poder abandonar as plataformas. Mas as plataformas, quanto mais a gente usa, mais eles extraem dados do nosso uso, e mais eles se aperfeiçoam.
a briga é muito forte, a disputa é muito forte entre eles mesmos, Google, Facebook, Amazon e os chineses, e as infraestruturas de dados, elas também estão gerando uma enorme confusão mundial. Vocês devem estar acompanhando o 5G, que não é bem plataforma. O 5G é uma infraestrutura indispensável. Na verdade, a gente não precisaria do 5G, é que o 5G vai ser mais rápido, passa mais dados por segundo, mas ele precisa de uma rede maior de estações de base, de postes, vamos falar assim, para se conectar. Então, os chineses estão avançados nisso, os americanos estão atrasados e, portanto, eles abandonaram a livre iniciativa e estão dizendo aqui não pode porque os chineses nos espionam. Mas todos espionam. Os americanos são os experts em obter dados, né? Então, vamos nessa. Então, há um deslocamento no mundo, os chineses são uma coisa impressionante, tecnologicamente falando, e é isso que eu queria dizer. Infelizmente, o Brasil, nós tivemos o desastre Temer e Bolsonaro, o golpe, depois o Bolsonaro, no momento que a gente não podia estar tendo isso. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, o cara lançou em dezembro de 2019 para uma consulta que acabava em janeiro, foi estendida até o final de março, que é o pior período para você fazer a coisa, que os acadêmicos estão de férias, etc. Das empresas que participaram, poucas são brasileiras, participou o Google, participou o Facebook, participou a Amazon, participou só empresa estrangeira, IBM, e a Business Software Alliance com o seu mantra. É o seguinte, inteligência artificial não pode ser regulada, nunca, não pode, agora não é o momento, porque vai travar o seu crescimento. E o segundo mantra, não aceitamos, em hipótese alguma, o bloqueio ao livre fluxo transfronteiriço de dados. Mas a gente, quando for resolver na política, precisa saber que a tecnologia hoje é o principal elemento junto com o trabalho para dar força econômica. Então não dá para tratar a tecnologia que nem o governo Lula tratou. Ele dizia assim para mim, ó, é que nem caneta, eu compro a melhor. Não, colega, não é que nem caneta. Tecnologia e informação você precisa dominar, desenvolver, você precisa criar estruturas, você precisa... Porque esse é o papo furado do neoliberalismo. Cortar custos. Cortar custos é o correto. Desculpa, nem sempre é o correto. Tem horas que é correto, tem horas que você tem que ampliar os custos, ampliar os gastos. Isto é óbvio, mas não é óbvio para o neoliberal, porque o neoliberalismo é uma doutrina quase religiosa, e ele penetrou na esquerda, vai ser difícil de tirar. E dizer que o problema das plataformas é que elas não são só algo da comunicação, da internet. A internet é centralidade hoje, ela é importante. Elas são algo que estão no conjunto da economia, elas estão no topo da cadeia alimentar, desse ecossistema, elas são a grande predadora de dados. Então, no jogo de poder, nós já temos uma grande questão. Nós precisamos ter uma legislação que torne explicável o comportamento das plataformas, que tenha a revisão humana do que foi feito, que tenha a transparência mínima dos limites ou dos objetivos que os algoritmos atuam. Nós não podemos só aceitar aquelas cartas de princípio ou cartas de política de privacidade que mudam a cada hora.